Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast do Fiat Talks. Esse é o nosso terceiro episódio. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o meu amigo Luiz. Tudo bem, pessoal? Fernando aqui, aluno da graduação junto do Gui. Hoje temos o prazer de receber aqui o Emerson Feliciano, né? Por favor, Emerson, se pudesse apresentar. Gui. Meu irmão, obrigado por ter aceito o convite, Valeu, hein? Obrigado pelo convite. Espero poder colaborar com vocês aqui por esse podcast. Já é sucesso. É um projeto de vocês, mas já é sucesso. Tenho certeza que a gente vai aproveitar muito aqui essa gravação. É isso aí. E o tema de hoje são modelos de negócios recorrentes, novos negócios, marketing, dicas e desafios para empreendedores, intraempreendedores, muito mais. Então acompanha a gente que vai ter muito assunto legal, né? Com certeza. E normalmente a gente começa, Emerson, com o convidado falando um pouco da história, cara, da tua carreira. Então, por favor, se puder falar um pouco pro pessoal, como que foi essa jornada aí? Falo sim, cara. Nos últimos 25 anos eu venho trabalhando com pesquisa ou tecnologia. Mais especificamente, nos últimos 15 anos eu venho trabalhando como executivo em empresas de tecnologia. Então, que vocês imaginarem na tecnologia B2B, que é aquela tecnologia de fornecer de empresa para empresa. Trabalhei com operações, trabalhei com inovação, trabalhei com pesquisa, trabalhei com tecnologia pura, sempre como executivo. Também tenho o prazer de trabalhar como professor universitário. Nesses últimos anos eu tenho mentoreado também executivos. Então, mais de 200 executivos passaram por minhas mentorias. Cara, o currículo é grande. É grande. Sou palestrante, então tive o prazer de estar em vários países palestrando para mais de 50 mil pessoas, se for juntar todos os públicos. E agora nesse ano sabático, a gente vai falar um pouco sobre esse ano sabático, eu estou fazendo duas coisas. Primeiro, eu sou colunista da revista Você S.A. E aí mantenho minha coluna na revista, lá com o pessoal do Grupo Abril. A gente sempre está fazendo alguns trabalhos em conjunto. E também estou com um podcast, Fila de Clientes, que vocês já estão mais do que convidados para estarem lá. A gente acerta uma pauta e vocês também estão convidados. Pô, então, prazer. Uma honra, hein? Nesse período de sabático, eu estou então lá com o pessoal da revista da Editora Abril, com a revista Você S.A. e também com o podcast Fila de Clientes, além das mentorias. É isso que eu tenho feito. Que legal, cara, que legal. Oh, que legal. Hoje, como o Gui disse, o termo de receita recorrente vai ser o nosso foco aqui, né? Então, se você puder, para o pessoal que está assistindo, definir o que é a receita recorrente, para esclarecer. Cara, quando a gente fala de negócio, eu vou separar, explicar que existem dois tipos de negócios. Mas antes disso, eu vou te contar uma história. Você já viu? Imagina um homem de 35 anos chorando na tua frente num restaurante. Cara, não era sessão de terapia, Era a primeira reunião, porque, eu não falei sobre isso, mas eu atuo eu faço o trabalho de diretor de estratégia as a service para algumas empresas. Então, algumas empresas me contratam em determinado momento para olhar para a estratégia das empresas. Então, é muito mais barato me contratar do que ter um diretor de estratégia dentro da empresa, como um CLT, por exemplo. Entendi. E aí, num desses trabalhos, esse executivo, eu vou chamar ele de João, ele me chama e aí começa literalmente chorar, derramar lágrimas na mesa. Minha primeira reação foi tentar dar um abraço nesse cara, mas eu falei, não, deixa eu... E ele fez a receita completa do fracasso. Encontrou um sócio que tinha uma ideia mirabolante, achava que ia ficar rico da noite para o dia, não tinha coragem para montar o negócio e também não tinha dinheiro para investir. E aí vou chamar esse rapaz de João, esse senhor de João. Então o João entrou em sociedade com esse outro sócio e aí montaram essa empresa. E a frase do João foi a seguinte: cara, se eu soubesse que eu ia chegar
nesse ponto, eu não teria nem começado o negócio. E depois de algumas horas de conversas, eu entendi o seguinte, que ele estava num negócio de venda pontual. Venda pontual, imagina o seguinte, tá cheio de gente fazendo isso hoje. Que é assim, ó, imagina que eu estou começando a vender Boticário. Vou vender Boticário para você. Aí eu vou lá no WhatsApp, te adiciono no grupo de WhatsApp e falo assim, ó gente, tô aqui vendendo, não sei se pode falar marca aqui, pode né? Falar. Tô aqui vendendo um produto. Modelo clássico um produto de venda. beleza. Alguém quer comprar? A partir do momento que você, Gui, que você, Luiz, comprou, acabou o relacionamento. Até desfaço o grupo, porque eu já vendi aquilo que eu queria vender. Então, esse é o modelo de venda pontual. O relacionamento com o cliente acaba no momento da venda. Vendi para você, cada um foi para o teu lado, você está com o meu produto, com o teu dinheiro, estabeleceu-se uma relação comercial. Pontual, né? Pontual, acabou. Esse é um negócio de venda pontual. Esse tipo de modelo de negócio está com os dias contados. Ele nasceu para dar errado, nasceu para morrer. Ou em um mês, ou 2 meses, ou em 1 ano, ou em 5 anos. Na outra ponta, existe o que a gente chama de modelo de receita recorrente. O que é a receita recorrente? Imagina o seguinte, o relacionamento com você, meu cliente, ele começa quando eu vendo para você. Pensa, pode falar marca? Pensa na Netflix. Sim. Netflix é um modelo de receita recorrente. No momento que você vira o meu cliente, se transforma no meu cliente, é que o nosso relacionamento começa. Uhum. E eu faço de tudo para te manter a minha base de clientes num espaço mais longo de tempo que eu puder. Para te fazer renovar e renovar de novo. Ter recorrência na renovação, ter recorrência nas receitas. Então, o grande desafio ou o grande objetivo de negócios de receita recorrente ou modelo de negócio de receita recorrente é como é que eu vendo mais para o mesmo cliente que está na minha base. Não venda só uma vez. Esse é o tal do modelo de receita recorrente. Cara, interessante. Em que a gente está trabalhando com várias empresas para justamente a gente mudar esse modelo de negócio das vendas pontuais, eu vou chamar assim, para o modelo de negócio de vendas recorrentes. Esse é o grande desafio das empresas hoje em dia. Muito interessante, Emerson. Total. E até você colocando isso, tem a métrica de lifetime value, né? Tão valorizada. A gente estava conversando com VCs aqui, pessoal de investimentos em startups, e assim, quanto aquele cliente vai deixar de dinheiro com você ao longo do tempo, né? Exatamente isso, Muito interessante você trazer esse ponto. Isso. Porque junto com lifetime value, que é o tempo de permanência do cliente na minha base, vamos abrasileirar, aportuguesar esse negócio, né? Uhum. É o tempo total do cliente na minha base. Junto com ele, a gente não pode esquecer de um outro conceito que é o CAC, custo de aquisição do cliente. Uhum. Vou voltar a falar dessa empresa onde a gente assina o streaming. Segundo alguns estudos, a Netflix ela pode levar até 24 meses para recuperar o custo que ela teve com você para aquisição. Emerson, o que faz parte do custo de aquisição? Por exemplo, você teve que descobrir a Netflix de alguma forma. Eles investiram em marketing. Eles investiram em marketing no sentido geral em propaganda, de aparecer para você. Eles investiram em marketing, de enviar um e-mail marketing para você. Eles diminuíram a margem deles, te dando promoção na primeira por 3 meses ou te dando de graça por 3 meses ou uma promoção de 50% durante um período tal. Tudo isso faz parte do custo de aquisição do cliente, o famoso CAC. Algumas empresas levam até 24 meses para recuperar esse custo de aquisição para cada cliente. Ou seja, se o seu lifetime value for de 12 meses, ela teve prejuízo com você. Não fechou a conta já, né? A conta não fechou. Entendi. Quando a gente está montando o nosso...
Cara, conceito de negócio, você já me conhece de outras primaveras, você sabe que eu me aprofundo. Posso? Manda ver, por favor. Quando a gente está montando o nosso negócio, a gente tem muito consciente na nossa cabeça o seguinte, cara, eu vou gastar tanto para produzir, mesmo se for serviço, vou gastar tanto para produzir ou gerar esse negócio, vou vender por tanto e vou ter uma margem de lucro tanto. Poucas pessoas pensam ou imaginam que elas vão ter o custo de aquisição do cliente. Algumas pessoas chamam isso de custo de marketing só, mas eu vou chamar de custo de aquisição, já que você trouxe o LTV. Poucos empreendedores, poucos empresários colocam isso na conta. E quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de serviço ou tecnologia, esse é um dos maiores custos quando a gente faz o famoso go-to-market. Que é ir para mercado, que é tentar fazer o market fit, olhar para o cliente e falar assim, cara, qual é a minha tribo que eu vou atacar primeiro e vou ter os meus primeiros compradores. Esse custo, ele é muito alto. Como eu falei para você aqui, algumas empresas levam 24 meses para amortizar esse custo de aquisição do cliente. Por isso que o lifetime value, ele é tão importante. E o lifetime value, ele vem com outro conceito além do custo de aquisição. Que as empresas pouco se atentam. Isso não está consciente para eles. Não está consciente. Que é o famoso churn, que é a evasão. Sim. Quanto mais baixa a evasão, mais você garante o cliente na tua base. É meio que inversamente proporcional. Se o teu lifetime value é alto, é porque você não saiu da empresa, você não teve o famoso churn ou a famosa evasão. Então, num negócio de receita recorrente, lifetime value, evasão e CAC, custo de aquisição, são 3 indicadores, cara, que você tem que ficar olhando o tempo inteiro. Tão ou mais quanto receita e lucro, porque é isso que vai garantir, ainda mais nos negócios modernos de tecnologia ou de serviço de hoje em dia, é isso que vai garantir a saúde da tua empresa. Então, olhar para esses 3 indicadores, claro, além da receita e principalmente da lucratividade aqui. Interessante. E quando uma pessoa vai abrir uma startup, né, a receita recorrente é uma coisa que ela procura, né, justamente porque traz essa previsibilidade para o negócio, né? Então, o que acaba com o negócio mais rápido, normalmente, é o que não conseguir vender ou não conseguir justamente o churn, né? Que é segurar o cliente ali. O que você acha que é mais agudo? Cara, vai depender do modelo de negócio. Sim. Então, vamos pensar no modelo de negócio de receita recorrente, que é um modelo, por exemplo, de assinatura. Então, você tem lá uma assinatura ou de um streaming, ou de um... Agora, a gente tem assinatura, por exemplo, de vinho, que você paga tanto por mês e você recebe todo mês algumas garrafas tem na box, tua... né? Você recebe as caixas. Tem box. Uhum. Veja. Eu falei para você o seguinte, o custo de aquisição do cliente, muitas vezes você leva 24 meses para você amortizar. Existe algumas empresas, na média, elas estão perdendo o cliente a uma taxa de 8% ao mês. Parece pouco. Por exemplo, cada mês eu perco 8% da minha base. Só que se a cada mês eu perco 8% da minha base, quer dizer que em 12 meses eu troquei minha base inteira. Vamos colocar assim. Certo? 8 vezes 12, 100%. Vamos arredondar. Eu troquei minha base inteira. Ou seja, são mais 24 meses para eu recuperar o investimento em cima dessa base que eu construí. Nesse caso, é muito mais lucrativo para a empresa eu controlar o churn do que de controlar ou ficar de olho na receita. O que você prefere, Emerson, no modelo de negócio de receita recorrente? Segurar um pouco mais a base ou aumentar a receita? Se for proporcional, eu prefiro segurar a base. Sim. Porque toda vez que você cresce a receita, você cresce seu custo de aquisição. Então você leva mais, nesse caso dessa empresa, você demora 24 meses para recuperar o investimento. Se eu seguro a base, o valor para recuperar o investimento, ele é muito... Ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo, ele vai
ele vai amortizando. E a grande sacada da receita recorrente é a seguinte, vamos pensar no streaming. Eu tenho um cliente, então todo mês eu tenho previsibilidade, que essa é uma palavra importante, eu tenho previsibilidade de que esse cliente ele vai ter uma receita, ou vai me pagar X por mês. Beleza, ele é um ponto. Só que depois de um ano, você recebe lá no teu e-mail, a famosa, o e-mail do stream dizendo, a partir do mês que vem, nós vamos ter um reajuste de X%. Se o reajuste é de 10%, eu garanto uma injeção de receita em cima da minha base de 10% automaticamente. Você não precisa vender 10%. Gente, é exemplo hipotético. Mas, ao invés de você vender 10% a mais e sobrecarregar sua empresa de sua área de vendas, você precisa sobrecarregar, mas imagina que, né? Cara, você aumentando o preço do teu cliente, automaticamente você tem o crescimento da empresa. Se você trabalha um conceito que a gente também introduz muito bem, depois a gente pode falar sobre isso, que é o Customer Service, ou sucesso do cliente, ou Customer Success, o sucesso do cliente, esse cliente, ele indica. Se ele indicou, você não tem CAC, você não tem custo de aquisição. Então é receita injetada direto ali, ou seja, lucratividade. Com certeza. Sua lucratividade aumenta. E esse é o cenário dos sonhos, né? Que o cara vai indicar a tua empresa. Não, esse é o cenário, quando a gente fala do modelo de negócio de receita recorrente, o cenário do sonho é aumentar a tua base numa medida X, segurar o churn, segurar a evasão o máximo que você conseguir. O ideal é próximo a zero, tendendo a zero, ok? Aumentar o índice de renovação, não porque você aumenta o lifetime, claro que você aumenta o lifetime, mas é porque você aumenta a anuidade toda vez que você renova. Sim. Aumenta valor de contrato. Esse é o modelo ideal, né? Esse é o modelo ideal. E tendo indicação. Correndo o risco do cara te indicar ainda, né? E tem um outro fator aqui, não sei se vocês querem falar, que são os famosos upsells. Que é justamente você conseguir vender mais produtos para esse mesmo cliente. Que aí é um outro streaming, por exemplo, aquele streaming que você, além de você acessar o catálogo dele, ele ainda fala assim, se você quiser assistir esse filme que está no cinema aqui, você paga R$14,90 e aluga o filme, ou paga R$49,90 e compra esse filme em HD. Ele já fez um upsell, ele já vendeu alguma coisa a mais para esse cliente. Uma mais, né? Esse é o caminho das pedras, é o modelo ideal da receita, do negócio de receita recorrente. Que legal. Muito interessante. É isso que a grande questão é, ele se originou em softwares. O que a gente vem fazendo? Cara, como é que a gente adapta esse modelo de receita recorrente para outros setores, para outros tipos de serviços, inclusive para produto? Eu acabei de falar agora, né? Muitas vezes você pode fazer uma assinatura de vinhos, pensando no modelo desse. É um produto físico. Aí você vai ali, paga todo mês você recebe. Tem gente que faz assinatura de Presto Barba. Recebe. Eu faço uma assinatura em casa, que eu faço uma assinatura de filtro de água. Eu tenho uma maquininha de um filtro de água em casa. Esse filtro tem o filtro. Sim. Então, a cada 60 dias, eu recebo um filtro na minha casa. Desconta no cartão lá. Então, o filtro é X. Se eu pagar X menos 30%, eu recebo o filtro anualmente. Emerson, mas isso não mexe na lucratividade da empresa? Se você tiver um trabalho de precificação bom, não mexe, você garante que a gente está falando aqui, você garante previsibilidade. O churn, né? O churn e a previsibilidade, ou seja, você sabe exatamente qual vai ser a sua receita naquele mês. Negócio muito... Isso é valioso também, né? Para o negócio Cara, o mínimo... É isso que deixa a maioria dos donos de negócios, empreendedores, grandes empresas, de cabelo em pé. É que muitas que não trabalham com receita recorrente, imagina o seguinte,
que você fechou o mês, estamos em dezembro, a gente fechou o mês de dezembro, de novembro, no dia 1º de dezembro é como se o game zerasse. Cara, tem que começar tudo de novo. Porque vai atrás de mais cliente, faz mais marketing, segura os custos. Isso é normal para uma empresa, mas imagina você saber no dia 1 dizer o seguinte: a gente tem 1.500 clientes na nossa base, esses 1.000 clientes vão gerar automaticamente, muito entre aspas, X milhões ou X mil de receita esse mês. Você não está mais correndo atrás do prejuízo. Você meio que está correndo atrás de potencializar essa receita que você já tem. Sim. Então, essa Pô, que legal. é a sacada da receita recorrente. Ficou claro aí o conceito, Luizão? Deu para pegar? Né, com essa aula. Legal. E uma coisa que eu vejo aqui, que a gente viu no Pitch Day aqui que a gente teve na FIA, é que a maioria dos negócios hoje é tudo digital. Certo. Então, a recorrência da receita, ela é mais fácil de construir no digital ou isso é um mito, uma falácia? Ela é mais fácil de construir no digital porque as ferramentas e os meios de pagamentos digitais favorecem isso. Uhum. Então, se você me dissesse há 20 anos, era muito difícil você construir um negócio de receita recorrente com nível de... Porque você precisa ter um nível de eficácia. Sim. Negócio de receita recorrente não é de hoje. Por exemplo, a locação de imóvel é receita recorrente. Sim. Você tem um apartamento, você aluga, você sabe que todo mês aquele aluguel vai cair na tua conta. Beleza, mas você pode ter calote. O teu cliente pode não te pagar. A partir do momento que você tem e-mail de pagamento, que você passa o seu cartão de crédito ali e você aceita parcelar aquele em 12 vezes, acabou. Matou, né, a chance de ter... A inadimplência, ela praticamente diminui, não vou falar que morre, mas ela diminui muito. Então os negócios digitais, a facilidade que os negócios digitais têm para serem transformados em receita recorrente é justamente essa. O meio de pagamento, ele favorece muito e aí tem outro ponto, a sua distribuição também é muito menos complexa do que o modelo do que o modelo físico. Por exemplo, streaming. Cara, a distribuição é praticamente automática. Por quê? Porque está na nuvem. Eu não preciso instalar. Posso falar a marca, né? Eu não preciso instalar Netflix no seu computador. É que vocês são novos, antigamente precisava. Sim. Antigamente se a gente precisava baixar. Se a gente quisesse ter um streaming, um tocador de MP3, a gente precisava baixar no nosso computador. Cara, isso era que a gente chama de distribuição. Isso dá um trabalho, cara. A pessoa que precisa clicar lá, fazer o download, instalar, aí não dá certo, aí depois ele diz... Isso quando não precisa de um técnico ainda, precisava de um técnico. Isso então lembra muito Wi-Fi, né? Que quando o pessoal tem que instalar lá... Exatamente. Uma perda de OPEX, né? Um gasto muito alto, né? E aí um gasto muito alto e você não consegue gerar essa experiência boa para o cliente. Uhum. Quando você tem um modelo digital que está na nuvem, ele está muito mais fácil para ser distribuído. Porque com uma ferramenta, e aí claro, back-end, né, de tecnologia back-end, você gera login e senha, esse login e senha gera um perfil de usuário, esse perfil de usuário, aí você coloca o seu algoritmo dentro para trabalhar para esse usuário, e aí você consegue ter uma distribuição melhor do que no produto físico. Então, esses dois itens, o advento do produto em nuvem, que facilita a distribuição, e o advento dos meios de pagamento, que diminuem a inadimplência, faz com que o negócio digital seja mais propício para rodar o modelo de receita recorrente. Um pouco disso. Ah, que legal. A IA muito forte hoje em dia também, né, com isso. Todo mundo vai ter um projeto, uma proposta de uma startup, alguma coisa assim, tem a IA dentro, né? E como você conseguir colocar essa IA para rodar, vai ter uma IA que faz isso, tá, mas
como que ela vai funcionar, como que isso vai gerar valor para o cliente, né? Às vezes o cliente não quer uma IA, né? Às vezes o cliente quer uma coisa humanizada. Né? O cliente nunca quer uma IA. É. É aquela velha máxima, né? O cliente ele não quer uma furadeira. Ele quer o quadro na parede. É mais ou menos essa onda de IA. O conceito de sucesso do cliente é justamente esse. Para você que está assistindo a gente. O cliente não quer uma furadeira, ele quer o quadro na parede. O cliente não quer a IA. Ele quer o benefício que essa IA pode gerar para ele. O benefício da produtividade, o benefício da rapidez, o benefício da acuracidade, que é a exatidão, o benefício de você diminuir o custo. Se a gente fosse trabalhar, a gente está aqui, vamos dizer que a gente somos grandes produtores de podcasts e que a partir de agora a gente tem a possibilidade de criar 3 avatares nossos aqui e a gente só insere mais ou menos a ideia de um podcast que vai ter e aí se gera sozinho e já publica. A gente não quer IA. Você percebe que a gente não quer IA? Uhum. A IA vai facilitar com que nós tenhamos nosso podcast publicado sem a gente ter esse trabalhão aqui de locar estúdio, de criar pauta, de fazer o convite pessoalmente para o convidado, de ficar 2, 3 horas se locomover. Então, é o que tá acontecendo hoje em dia. Mas é claro, da mesma forma que a gente teve o advento do cloud computing, da nuvem, ou da internet, a IA está aí para ficar. Como uma ferramenta chegando, né? Como uma ferramenta chegando. Agora, o que o dono de negócio, principalmente o empreendedor, o administrador, né, o executivo, o que ele não pode perder de vista é o seguinte, que a proposta de valor, o sucesso do cliente, ele é muito mais do que uma melhoria operacional. Muito mais. Porque tem gente, por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que cai na moda. Ele esquece o cliente. Esqueci o que o meu cliente quer. Você é meu cliente, você quer o podcast gravado em 1 hora e publicado no momento seguinte. Então, o sucesso do cliente, o sucesso para você é podcast gravado em 1 hora, publicado no momento seguinte. Então, eu vou te fornecer alguma solução para te gerar isso. Imagina o seguinte, eu esqueço isso e falo assim, tá todo mundo usando IA, vou usar também IA. Aí começo a comprar umas IAs que faz tudo, menos gravar o podcast em 1 hora e postar e te entregar no momento seguinte. Sim. Porque é moda. Não está indo para o resultado, para o benefício, né, cara? Não está indo para o benefício. Entendi o conceito. Exemplo. Vamos falar da Apple. Você está preocupado se a Apple usa sistema 5S, Kanban, Kaizen de qualidade e tem ISO 9001? Não. Não. Você não está preocupado com isso. Você está preocupado se ela usa IA para polir a tela do celular e deixar o touch melhor? Só quer um celular que funcione, Você né? quer um celular que funcione. Sucesso de cliente para você é você ter o celular da Apple, vamos colocar nesse caso, poderia ser da Samsung também, porque você quer pode ser aspiracional, quero estar mais quero fazer parte dessa tribo, quero um celular que funcione, quero um celular rápido, quero gravar os meus vídeos, quero acessar as mídias sociais, quero acessar o banco. O cliente, ele não está ligando para as ferramentas operacionais que a empresa usa para fazer o produto. Sim. Então, o cliente, ele não está ligando se a gente está usando IA, ou, por exemplo, se é meu cliente. Você não está ligando se eu estou usando IA ou não para gravar seu podcast em 1 hora e publicar no momento seguinte. Cara, use o que você quiser. Se você conseguir me entregar o podcast em 1 hora, publicado no momento seguinte, estou repetindo porque é a proposta de valor do meu produto. Gravado em 1 hora, publicado no momento seguinte. Essa é a proposta de valor. Se eu conseguir atingir essa proposta de valor, aí sim eu atinjo o sucesso do cliente, com IA ou sem IA. Agora, se eu contrato uma IA
que eu vou dizer para você, Gui, Luiz. Nos modos tradicionais nós tínhamos o podcast gravado em 1 hora, publicado no momento seguinte. Agora com IA, nós temos o podcast gravado em 45 minutos, com mais qualidade de gravação, publicado no momento seguinte. Ô Emerson, você economizou 1 hora, 15, 25% do tempo? Economizei. 25% do tempo, mas só vou te cobrar 10% a mais, tá? Se eu te economizei 25%, eu te cobro 10% a mais. Que é o custo do meu valor, do valor que eu agreguei para você. Quando uma empresa, estou me estendendo aqui, mas quando uma empresa desenvolve ou contrata uma IA para trabalhar na proposta de valor ou no sucesso do cliente, aí ela está trabalhando certo. Agregar mais ainda. Né? Agregar, porque ela consegue, além de gerar o valor, ela consegue captar esse valor. Captar esse valor em forma de cobrar um pouquinho a mais, porque estou te gerando 25% mais de benefício do que você tinha com o modelo tradicional, sem ser efetividade, né? Eficácia. Efetividade ou eficácia, dependendo do conceito. Não, foi interessante você trazer o tema, e essa é uma discussão global, né? Que é o valor, qual que é o valor que as IAs estão trazendo? Porque aporte, investimento, até tem o tema bolha de IA, né? Que está por aí, porque que valor real a IA está trazendo, né? E é muito pertinente. Foi interessante a gente trazer isso para negócio, porque realmente, até o exemplo anterior foi de que empresas hoje nascem, startups nascem e morrem de 3 a 6 meses. Porque Exato. É tão rápido você colocar um negócio, crio aqui, né, através da IA, um protótipo. E aí você consegue gerar. Você sabe que a minha dissertação de mestrado foi voltada à aplicação de IA no mercado segurador. Pô, cara, interessante. Eu levantei quais são os fatores que mais influenciam na adoção de IA. Existe uma ciência muito grande dentro de tecnologia chamada adoção de tecnologia, que ela estuda justamente quais são os fatores que levam uma empresa ou um consumidor a adotar ou não aquela tecnologia. Por exemplo, tem pessoas que tem Uber. Um monte de gente adotou o Uber. Pô, legal. Netflix, todo mundo adotou Netflix. Agora tem aplicativo que colocam aí, aplicativo talvez de meditação. O cara lança e fala assim, pô, ninguém quer meu aplicativo. Talvez porque não seja o momento ainda. E a gente estuda por que o cliente não teve a adoção dessa tecnologia ou desse aplicativo. E aí eu fui estudar a adoção da inteligência artificial no mercado de seguros. Como um todo, Emerson? Dentro do seguro de automóveis. Seguro de automóveis. Seguro de autos. Uhum. E aí eu identifiquei o seguinte. Qual que era o principal fator de adoção? Ou da não adoção? É a confiança, a falta de confiança. Então, nesse mercado, depois que a gente estuda, é meio óbvio. Vai ser óbvio para vocês. O mercado de seguro é um mercado tem uma legislação muito forte. É um mercado muito conservador, muito desconfiado por natureza. Sim. Então, se a IA ela não te mostra resultados muito confiáveis, e aí a gente ainda não chegou numa IA que tem 100% de assertividade ou de confiança, como eles dizem, mesmo com o ChatGPT. A gente vai usar o ChatGPT, mas você não pode confiar 100% no que ele escreve. Sim. Porque ele tem algumas alucinações, né? Ele tem algumas alucinações. Algoritmo, né? Algoritmo. E as IAs, não vou dizer 100% para não cravar aqui, porque eu não conheço todas, mas as IAs que eu conheço, todas têm um pouco mais ou um pouco menos de alucinações ou de informações que não são exatas, né? Exatas, vamos colocar assim. A curacidade, ia falar accuracy, mas com a curacidade. Então, isso gera, nesse momento que a gente está hoje, olhando para os negócios, essa confiança ou essa falta de confiança, ela ainda é muito latente, né? Muito patente para quem está adotando, principalmente para as empresas que estão adotando a IA. Por isso que ainda o ambiente ainda está muito legal como entretenimento, ou você consegue fazer algumas coisas com ela. Uhum. Eu tô testando lá no meu podcast algumas coisas com o IA, que está muito legal, assim. Então, por exemplo, o pessoal lá já, para fazer cortes,
A gente achou uma legal, que é Opus Clip, depois eu passo para vocês. Por favor. Mensalidade não é alta também. Coisa assim, bem acessível. Uhum. E ela faz os cortes bacanas, assim. Você meio que direciona, eu quero 5 cortes desse podcast inteiro. E eu quero todos os cortes relacionados toda vez que a gente falar sobre receita recorrente. Tiver conceito de receita recorrente, ela vai assistir o podcast inteiro, onde a gente estiver fazendo conceito de receita recorrente, ela vai cortar. E vai gerar para você os 5 cortes. Ah, Emerson, é 100% de assertividade? Não, tem hora que ela manda umas coisas que não tem nada a ver, mas Tá ótimo. É o risco, beleza, né? a gente espera que chegue, né? Legal. Um pouco disso aí, que tá acontecendo com a IA também. Muito bom, muito bom. Bom, e já que você comentou do seu podcast, né, pra gente mostrar um pouquinho, como que surgiu essa ideia de fazer o Fila de Clientes? Por que surgiu? Cara, faz muito tempo que eu trabalho com educação corporativa. Educação corporativa no sentido mais profundo da palavra, assim. Olhando para pessoas que trabalham no mundo corporativo e, cara, ensinando sobre liderança, sobre tecnologia, como a gente está aqui falando sobre receita recorrente, IA, faz muito tempo. Eu sempre fui muito ativo nas redes sociais, assim, sempre tive blog, sempre tive perfis bem engajados nas mídias sociais. E aí o podcast foi meio que uma consequência. Foi meio que uma consequência disso. Em algum momento eu falei, pô, acho que eu quero fazer um podcast, viu? Quero fazer um podcast. Aí fiquei com isso na cabeça. Até porque eu vou em vários podcasts, aí fiquei com isso aí na cabeça. Aí em determinado momento, como eu comentei com vocês aqui, eu estava num processo de negociação com a empresa pra gente fazer um processinho de desligamento e tal, para eu entrar no meu ano sabático. Uhum. E aí, quando eu estava para fazer esse processo, entrar no meu ano sabático, eu lancei Falei, vou lançar um podcast aqui. Vamos ver o que vai dar. Agora eu tô com tempo. E aí lancei o podcast Fila de Clientes. O podcast Fila de Clientes, ele nasce de um outro trabalho que eu fiz também durante um mestrado, que eu falo sobre estratégia de negócios, estratégia empresarial. E aí, o objetivo do podcast é o seguinte: é trazer convidados, sejam eles donos de negócios, que literalmente têm fila de clientes, seja especialistas sobre estratégias, para a gente bater um bate-papo, fazer um bate-papo e justamente tentar conversar com esse empreendedor, com esse dono de negócio, e tentar, nesse bate-papo, desenvolver o seguinte: cara, quais são os fatores que para você, ou para a empresa que você trabalha, que você trabalhou, que mais você acha que influenciou para gerar essa fila de clientes que você tem? Dependendo do ramo da empresa, isso muda. Então, por exemplo, eu levei para o podcast o Cauê Risk, não sei se vocês assistiram, que foi ex-executivo da Apple. Cara, ele foi executivo que abriu a primeira loja da Apple aqui no Brasil. Depois de 10 anos, abriu a primeira loja da Apple na Índia. Então, eu perguntei para ele, cara, pensando na sua experiência na Apple, quais são os fatores que atraem fila de clientes? E fila de clientes no sentido mais tangível mesmo. Vai lançar o iPhone e as pessoas ficam na loja, na frente da loja, dormindo, né? 2 dias para comprar. Cara, o que gera isso? E aí ele foi lá no podcast para contar um pouco para nós o que gera isso. Tivemos uma convidada, a Luciana Conceição, por exemplo, que ela tem uma rede de restaurantes. É bem específico o negócio dela, chama Reino do Churrasco. Ou seja, espetinho e cerveja gelada. Claro, vende outras coisas, mas... Luciana, qual que é o... Core, né? O core, esse é o core. Luciana, qual que você acha que é o fator do seu negócio que gera a fila de clientes? Porque o negócio dela tem fila de clientes. Que é diferente do fator da Apple, por exemplo. Então, cada convidado a gente aprende um pouquinho sobre fatores que geram fila de clientes. Aí os nossos ouvintes, eles podem... se de repente a entrevista do Cauê não gerou muito insights, a entrevista da Luciana, que é do setor, realmente vai gerar outro insight. Ou o do Ian, que é um startup, que foi um dos... com 27 a 28 anos. Esse cara ele fez uma série B, uma série B ou série A
70 milhões de reais, cara, ele fez o levantamento para a startup dele, com 26 anos, 26, 27 anos de idade. E aí eu levei ele lá, falei, como é que você fez essa série B tão maravilhosa assim, como é que você captou? Aí ele contou, foi para o Vale do Silício, aí ele conheceu uma galera e tal, mais ou menos na mesma época que vocês estão agora, ele foi para São Francisco, passou um tempo lá, fez estágio, fez um curso e tal, e aí fez um network com alguns VCs. E aí depois, quando ele montou a startup, trabalhou em várias startups, depois veio para o Brasil e montou a dele. Quando ele montou a dele, foi fazendo a série E, D, até chegar numa captação monstra, assim. Pois é. Aí ele foi lá e aí ele está com fila de clientes. Aí eu perguntei para ele, quais são os fatores que você entende na sua startup de fila de clientes? Aí ele contou um pouco para a gente também. Muito legal, muito legal. E tá entre os 15% mais assistidos de negócios aí, né? Recebemos uma carta ontem do Spotify. A gente, dos podcasts de negócios mundiais, a gente está entre os 15% mais assistidos, assim. Cara, tá muito... A gente tem 4 meses, 20 episódios. 4 meses, 20 episódios. A gente está entre os 15% de negócios mais assistidos, entre os 5% no Brasil mais compartilhados e mais comentados. E das milhares de pessoas que assistem o podcast, para não errar, mais ou menos 140 pessoas, a gente está entre os top 10 mais assistidos, e de 46 ouvintes, a gente é o top 1. Parece do Spotify delas, né? Do Spotify delas. Bem legal, esse número é interessantíssimo. O número é... Quem olha assim fala assim, pô, mas são milhares de pessoas que assistem que assistem ou ouvem Fila de Clientes no Spotify. Sim, são milhares de pessoas. Só 46 tá entre o top 1? Não, mas tá entre o top 1 do Spotify dela. Muita coisa, né? Beleza? Cito muito meus amigos aqui. Ela não ouve ela ouve o Joel J. Ela ouve o Flow. Mas ela ouve o Fila de Clientes. Ela ouve o Fiat Talks, mas ela ouve... Mas o Fila de Clientes mais escuta é o Fila de Clientes. Pô, que legal. Então, bem legal, esse é um número que a gente, sendo bem sincero, ele não aparece nos meus... nas minhas estatísticas que o Spotify Creator me fornece, mas foi muito bom saber, porque... mostra que a gente está num caminho interessante, né? Eles mandaram a carta com essa informação, mandaram né? um e-mail, um PDF, né? Um PDF com essa e outras, essa e outras informações, assim. Foi um e-mail muito legal, assim. Sabe a retrospectiva do Spotify que a gente tem? Eles mandaram um e-mail meio que dizendo assim, você é creator, a retrospectiva sua é um pouco diferente, são com dados do seu negócio, espero que você goste. Aí uma carta, assim, um PDF bonito. Aí depois eu fiz até uns cortes, mais ou menos, porque eu fiz no celular. Stories, né? Nos stories, mas eu pretendo fazer, nos próximos dias eu pretendo fazer um vídeo mais elaborado, mostrando. Tem que mostrar lá, pô. Fazer o marketing do Fila de Clientes. Muito legal. E vamos explorar mais alguma coisa nesse sentido de fila de clientes ou... Falando de clientes, falando um pouquinho agora mais específico de funil de vendas. Certo. Onde que o novo empreendedor da startup, mais ele erra? Quando ele quer converter mais gente ou quando ele já está querendo manter os interessados? Onde que ele tem esse erro, assim, nessa linha tênue entre manter os interessados, o cara que já quer usar o produto dele, ou tentar trazer mais gente para o produto, talvez mudando o produto, o serviço dele? Cara, eu vou te dizer onde ele mais erra. Não é nenhum dos dois. É nos dois. Né? Existe um momento de compra do cliente. Quando a gente fala de um funil, vamos tentar separar por níveis de consciência. Se eu for muito técnico, vocês me interrompam, tá? Tranquilo, manda ver. A gente vai aprendendo, anotando aqui Existem também. níveis de consciência de um cliente. E o funil ele deve se estabelecer de acordo com os níveis de consciência. Nível de consciência, por exemplo, existem clientes que eles não estão conscientes nem que eles têm um problema e eles também não estão conscientes que existe uma solução para esse problema. Então imagina o seguinte,
que a gente tem algumas pessoas em alguma cidade do Brasil que não usam celular. Cara, eu não vivo sem celular. Mas para ele, é normal. Então, o nível de consciência que ele tem um problema não existe, é baixo, não existe. E, consecutivamente, ele não sabe que existe essa solução, existe um celular. Beleza? Por isso que a gente trabalha o marketing de conteúdo, por exemplo. Que é para mostrar para as pessoas que existe alguma coisa nova. Ou seja, quantas vezes você não foi convidado para participar de uma live Anunciando alguma coisa. Anunciando alguma coisa. Sim. Só que ele não anuncia um produto, ele anuncia um problema que você quer resolver. Beleza, esse é o nível de consciência. Existe um outro nível de consciência. Por exemplo, existe um nível de consciência que a pessoa sabe que tem um problema, mas não sabe que tem um produto. Por exemplo, eu acordo todo dia, eu me olho no espelho e estou vendo que eu estou ficando calvo. Mas eu não sei que o Luiz trabalha numa empresa que cuida de calvície. Pô, legal. No momento que aparecer a empresa dele para mim, dizendo, pô, você tem esse problema, eu tenho esse produto, eu tô num outro momento. Existe um outro nível de consciência. Que eu tô consciente que eu tenho problema e tô consciente que existe uma solução. Talvez eu não tenha dinheiro ainda para comprar. Ou não tenha coragem para comprar, não tenha apetite para comprar. Eu tô desconfiado do seu produto. Por exemplo, você me apresentou seu produto de calvície. Falei, pô, Luizão, não sei ainda se eu compro de você, cara. Não sei se eu tô disposto a investir. Sim. Beleza? Então vamos trabalhar com esses. Vamos trabalhar com esses três. Eu não posso. Vamos imaginar que você. Esse produto de calvície. E eu não sei que eu tenho calvície e também não sei que existe a solução. Você não pode se comunicar comigo oferecendo teu produto. Porque eu vou rejeitar. Porque eu não estou consciente que eu tenho problema. Se eu não tenho problema, como é? Emerson, eu tenho um produto de calvície para você. Para quê? Não tem calvície. Sim. Então, na primeira etapa do funil, você não oferece o produto. O cliente tem que identificar que ele tem, Você aumenta a consciência do problema. Sim. Você comunica problema. Cara, você sabia que a maioria dos homens acima dos 40 anos tem problema de calvície? Opa! Se você fizer esse teste assim, ó, se olhar no espelho, abrir o teu cabelo e conseguir ver o couro cabeludo, quer dizer que você tá calvo. Identifiquei o problema. Estou na primeira fase do funil. Beleza? Depois que eu identifiquei o problema, eu já estou na segunda fase do funil. Eu já sei que eu tenho problema, mas não sei que tem a solução ainda. Aí você vai vir para mim. Você não vai me oferecer o produto. Você vai dizer o seguinte: você sabia que tem uma solução? Você sabia que existe uma solução para calvície? Existem várias soluções. Existem peruca, implante. Então quer dizer que eu não vou ficar careca para sempre. Existe uma solução. Estou na segunda fase do funil. Sim. Na terceira fase do funil, você diz o seguinte: você sabia que eu tenho a solução para sua calvície? Porque eu fiquei consciente para o problema, fiquei consciente que existe uma solução para o meu problema e fiquei consciente que você tem a solução para o meu problema. Você tem que fazer o cliente trafegar nesse funil. Trafegar nesse funil. Se você fica todo o tempo bombardeando todo mundo, eu tenho produto, 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 você não é efetivo nas vendas. Sim. E hoje a gente é bombardeado com muito produto, né, cara? A gente está falando de um bombardeio em rede social, é muita coisa já, né? Como é que você vai... E aí, agora eu vou responder a tua pergunta. Como é que você vai criar uma base de clientes para cuidar dessa base se você só está oferecendo produto? E depois que o cliente está na tua base, qual que é a próxima? Como você vai fazer o churn, né? Como é que você vai fazer não ter o churning? Como é que você vai controlar essa evasão? A maioria das empresas não erra porque trabalha só aqui ou trabalha só aqui. A maioria das empresas ela erra porque quer tratar toda a base dela
da mesma forma. Ela comunica da mesma forma. Ó, saiba que meu produto é o melhor produto do mercado. Para quem não está consciente da solução nem consciente do produto, isso não serve para nada. E para quem está dentro da base, não serve para nada também. Não serve para nada. Para quem está dentro da base, a comunicação é a seguinte. Você não quer passar em uma das nossas clínicas credenciadas para a gente medir a evolução do seu problema de calvície? Eu tenho certeza que você evoluiu, mas vamos medir se você evoluiu 10, 20, 30, 40, 50 ou 60%? Aí você cria uma comunicação e um produto ou um serviço agregado para esse cliente. Uhum. Porque se você ficar só nesse cliente, em uma hora você vai ter evasão. E você não trabalhou a tua base. Se você ficar só vendendo a base, você não consegue trabalhar o cliente. Qual que é o correto? Trabalhar as etapas do funil todas. Eu dividi em 3, são 5, tá? Mas eu dividi em 3 para ficar mais fácil para entendimento. E para cada etapa do funil, você trabalhar uma comunicação ou um processo de captação diferente. Então essa é a grande sacada das empresas, sabe? Que você, não é nenhum nem outro, são os dois. Uhum. Mas saber o que fazer nessa etapa e saber o que fazer nessa etapa, porque são pessoas, literalmente são clientes diferentes, com nível de consciência diferente do problema produto, sim. Sim. Meu, interessantíssimo isso que você trouxe. O nosso primeiro episódio, Emerson, foi sobre comunidades. Cara, e eu queria ouvir de você, porque o fila de clientes, no fim do dia, ele traz uma comunidade com ele, né? Que nem você comentou dos 46 que ouvem você lá. E assim, qual que é a importância disso para você conseguir uma recorrência mais orgânica, sem ter que martelar o teu produto para ele, né? Cara, o suprassumo de todo negócio que gera fila de clientes, ou todo negócio que dura muito, que tem um LTV alto, você trabalhar um conceito antes de comunidade, que é o conceito de movimento. Antes de você ter a comunidade, você precisa ter um movimento. Você precisa criar um movimento. Mais do que você vender produto, é você criar um movimento para que pessoas que estejam ligadas a esse movimento virem teus clientes. E as pessoas muito mais apegadas ao seu ideal ou ao seu propósito, são as pessoas que vão fazer fila. São os primeiros a fazerem fila. Fila de clientes. O empreendedor que acredita na ciência do empreendedorismo, que não empreende por intuição, acredita que por meio de estudo, cases, educação corporativa, você consegue crescer a tua empresa. Acredita que você, adquirindo conhecimentos técnicos como esse que a gente está conversando aqui, você consegue crescer a tua empresa. Esses são os primeiros que fazem fila. Se eu tivesse um produto para oferecer hoje, seriam os primeiros que fariam fila para comprar minha consultoria, por exemplo. As pessoas que mais ou menos estão dentro desse movimento, fila de clientes. Uhum. Então, o movimento, cara, toda empresa que quer ser suprassumo, que quer ser uma referência em comunidade, ela precisa gerar um movimento. Por exemplo, não sei se vocês devem conhecer a marca, a Harley Davidson. A Harley Davidson, cara, ela promove encontros de motociclistas. Vestir a bandeira, né, deles. Né? Você veste a bandeira. Você veste a bandeira da liberdade. Que ela vende esse movimento, a liberdade. Quem são pessoas acima dos 45 anos que querem ter essa sensação de liberdade? Ó, você sabia que acima dos 45 anos você não precisa ser aquele tiozão que fica sentado... Você não precisa ser um Homer Simpson. Você pode ser mais jovem e ter liberdade. Ó, te vendi a ideia, não te vendi o problema, não te vendi o produto ainda. Sim. Aí ela vem e fala assim, sabia que com uma moto você pode realizar isso? Compre uma Harley Davidson. Aí você cria um movimento.
Você criou um movimento, a comunidade vem. Consequência, né? Consequência. Quando você tem comunidade, quem é Harley Davidson não sai da Harley Davidson para comprar Honda. Se ela não sai, não tem churn. Se ela não sai, o LTV é eterno. Muito legal. Se ela não sai, se você oferece alguma coisa para essa pessoa, uma assinatura, não precisa ser assinatura, mas você percebe que ela vai trocar de moto de tempos em tempos, ou ela vai fazer manutenção de tempos em tempos nas concessionárias da Harley Davidson e vai comprar mais produtos. Então, a comunidade é o suprassumo de uma fila de clientes, que é o suprassumo de um LTV perpétuo, que é o suprassumo de você controlar a aquisição e vender mais. Se você tem uma comunidade, você tem receita recorrente e praticamente você tem receita, entre aspas, para sempre. Um negócio previsível. E nesse sentido orgânico, o cara se sente pertencido àquilo. Deixou de ser o seu produto só, né, cara? É interessante a sua fala, o jeito que eu não quero que só uma empresas... moto, que no fim das contas é o que ela vende, né? Eu quero ser parte da sua comunidade ela mesmo. quer ser parte de algo maior. O ser humano, ele é aspiracional. A gente começou assim, eu não quero uma furadeira, eu quero o quadro na parede. Beleza, mas isso aqui é a camada do produto. Eu não quero uma furadeira. Eu quero um quadro na parede. Isso aqui é o que a gente chama de job to be done. Que trabalho que eu quero que esse produto faça para mim? Sim. O quadro na parede. Só que você tem o aspiracional aqui. Eu não quero o quadro na parede. Eu quero sentar na minha casa e ter meu apartamento decorado. Eu quero me sentir bem nesse lar. Eu quero transformar minha casa num lar. É por isso que eu quero uma furadeira. Eu quero colocar o quadro das fotos da minha família aqui na parede. E toda vez que eu sentar aqui, eu vou, admirar a foto das minhas famílias, da minha família, aspiracional. Imagine que foto da tua família é muito importante para você. Imagina que foto é muito importante. Aí, eu sou lá da moldura minuto. Aí eu falo assim... você sabia, Gui, você sabia que o Luizão também, a foto na parede é importante pra ele? Aí você fala assim, sério, Luizão? Nossa, pra mim é muito louco, porque eu fico lá em casa, não sei o que, aí você já começa a ter um ponto de contato, certo? Uhum. Aí eu chego pra você e falo assim, e vocês também? Quadro na parede é a coisa que vocês mais amam? Eu também! Nossa, a foto da família! Pronto, criar uma comunidade. Quem que apresentou nós? Aquela empresa lá. Quem que apresentou a gente? Aquela empresa. Aquela empresa convida a gente para participar da comunidade dela, de um coquetel. A gente nunca mais larga assim. A empresa vira o eixo da Vira o comunidade. eixo por uma questão aspiracional. Por uma questão aspiracional. Cara, tem aquele... Não vou falar sobre isso, não. Mas tem comunidade que gosta de esporte. Então, a comunidade de tênis. Pode jogar tênis. As pessoas gostam de jogar tênis. Daqui a pouco a Lacoste vai lá, faz um evento no Clube Paulistano aqui, tal, faz um evento no Clube Paulistano, convida outras pessoas que gostam de jogar tênis e que são universitários ou que fazem parte do ambiente acadêmico, a gente faz uma amanhã do tênis com academia. Então chama um palestrante famoso e o Guga junto. Tá feito. Pô, tá feito. Porque no final das contas, o que você precisa é juntar as pessoas que têm as mesmas aspirações. Depois que você juntou as pessoas que têm as mesmas aspirações, cara, a comunidade praticamente, muito entre aspas, ela anda sozinha. Muitas vezes você só precisa criar os eventos. Você só precisa criar os eventos, porque as pessoas vão. Porque lá elas vão ter contato com outras pessoas. Até agora não tem agora, aqui em São Paulo, essa semana a gente está tendo aquele CCXP. Sim. É um evento que junta pessoas ligadas à cultura pop, a nerds, agora muito mais com entretenimento, juntam as pessoas que curtem esse tipo de... Hoje a gente tem muito esse movimento de corrida, né? Do pessoal juntar as corridas, do pessoal que procura melhorar a saúde. Exatamente. Exatamente. Você não vende o... No final das contas, você não precisa vender o tênis, né? Você não precisa oferecer. Você nunca viu. Você viu alguma propaganda da Nike por aí ou não? Alguém já... A Nike já anunciou para você?
A Nike, não as lojas, a Nike anunciou para você? Meu novo modelo por R$897. Não. Mas você já viu o Nike Run, né? Você já viu o jogador de futebol com a chuteira rosa, a turma verde, correndo com o tênis azul, da Nike, né? a turma correndo, né? Automaticamente você associa a marca à questão aspiracional, que é a questão da saúde, é a questão do esporte. Aí, meu amigo, no momento que você for comprar um tênis para você, se você é uma pessoa saudável que está começando a entrar num esporte qualquer, quando você vai comprar um tênis, você fala assim, alguma coisa me diz que eu preciso comprar um Nike, você nem sabe o que é. Sim. É mesmo. Claro, pode ser um Reebok também, um ASICS, mas enfim. E aí você já vai fazer parte da comunidade, né? Aí você já faz parte da comunidade. Aí você já faz parte dessa comunidade toda. Agora passando para um momento que eu vou chamar de ping-pong, bate e volta, mas assim, na sua parte de gestão ali, que ferramenta que você usa que você não consegue viver sem, assim, de métricas, essas coisas? Cara, que ferramenta que eu uso que eu não consigo viver sem? É uma ferramenta de gestão, para definir um pouco mais. Cara, para processo eu uso bastante a Monday para fazer meus workflows. Agora, no geralzão, ultimamente, o que eu tenho feito bastante? Eu tenho usado as ferramentas do Google meio que sincronizadas, assim. Sim. O Google Calendário junto com Tasks, a nuvem. E aí eu venho agora utilizando o Gemini como IA, então eu tenho feito isso, cara, para os meus negócios, assim. Com as ferramentas do Google sincronizadas. Tem me dado bastante produtividade, assim. Boa. O que mais que tem do ping-pong? Bom, e na sua opinião, é mais difícil? O que dá mais dor de cabeça? Você vender um produto ou um serviço? O que dá mais dor de cabeça? Você vender um produto ou um serviço? Eu acho que as duas coisas, cara. É, né? As duas coisas. O que depende sempre é o teu modelo de... É sempre o teu modelo de negócio, sabe? Como é que você apresenta essa proposta... Como é que você apresenta essa proposta de valor, assim? Como é que você apresenta para o cliente que ele tem uma necessidade, que ele tem um problema e que o seu produto ele vai resolver, ele vai ser solução para aquele problema. Independente de ser produto físico ou ser serviço, que seja realmente uma solução, sabe? Porque tem pessoas que criam alguns produtos físicos ou alguns serviços que tira da cabeça, que acha que vai dar certo, tem uma ideia mirabolante, mas muitas vezes não é uma solução pro cliente, assim. Então, que é o primeiro exemplo que a gente trouxe do seu mentorado, né, que não deu certo. Exatamente. Eu vou tomar liberdade, eu uso muito o podcast como uma mentoria, cara. Uhum. Então eu venho... E tem um ponto da graduação que eu converso assim, com o Luiz, com outros amigos, que é a dificuldade de você... A gente tem ideias mirabolantes e tal, e monta negócios na graduação. Cara, como que você enxerga essa dificuldade da gente sair de um ambiente de educação que falta maturidade? Inclusive, você veio ser jurado no Pitch Day, né? Uhum. Qual o ponto que você achou mais relevante para essa transição de simplesmente uma ideia de alunos para, putz, essa ideia tem potencial de entrar no mercado? Você tirou algum insight do Pitch Day ou o que você enxerga, cara? Tirei, mas eu vou dar um passo antes, assim. O que eu vou falar para você? Não se preocupa com isso agora. Acontece uma coisa durante a graduação, e principalmente aqui na FIA, nesses eventos que vocês têm, que é sensacional. Que é você tá ganhando repertório. Entendi. É como se fosse um processo de você fazer exercício físico ou musculação. Você não faz a musculação num dia e sai musculoso. Sim. Você não tem uma aula e sai com uma ideia mirabolante. É construção, né? Você não faz exercício 2 vezes e sai musculoso. Você não tem 2 aulas e sai mirabolante. Com uma ideia mirabolante ou com uma ideia de negócio.
Mas aquela consistência de musculação, ao longo do tempo, vai fazendo o teu corpo mudar para melhor. A consistência de conhecimentos acumulados vai fazendo com que suas ideias fiquem cada vez melhores. Que legal. Cara, daqui a 10 anos, você vai ter uma mega ideia, que vai te deixar rico. Tô aqui profetizando. Você também vai ter uma mega ideia que vai te deixar rico. Vocês são novos. Não queiram que seja antes. Vai ser daqui a 10 anos. Pode ser antes, vai ganhar bem antes. Tô falando ficar rico mesmo. Daqui a 10 anos. Mas o que você vai perceber? Que essa ideia que você teve, ela não foi tirada do eureka que você teve no dia D0 daqui a 10 anos. Não, cara. Essa ideia, ela surgiu no dia D menos 10 anos, D menos 9 meses e 364 dias. Você vai adquirindo essa musculatura empreendedora, essa musculatura de negócio, essa musculatura de gestão, para que chegue no final, você consiga ter uma ideia mirabolante. Tenho 5 minutos? Tem, Por cara. favor. Cara, a maior banda de rock de todos os tempos foram os Beatles. Eu sou suspeito. Beleza? Os Beatles, no começo da carreira, eles foram para uma cidade Hamburgo, né? em Hamburgo, tocar numa boate chamada Indra. Os Beatles, em 1 ano e meio, se eu não me engano, em 1 ano e 8 meses, eles tocaram 270 noites. Eles não tinham gravado CD ainda. E era uma média assustadora, né? De 10 horas por dia tocando. Eles não tinham sucesso. Eles ficavam lá 8, 9, 10 horas por dia tocando durante 270 noites. Existem bandas que não fazem 270 shows na vida da banda. Eles fizeram em 1 ano e meio. Você viu que, de alguma forma, eles conseguiram antecipar essa musculatura, foram fazendo exercício todos os dias, durante muito tempo, 10 horas por dia, tiveram essa oportunidade, foi uma oportunidade, um privilégio, que em determinado momento os caras estavam tão entrosados, tão mergulhados, cara, que tudo que você pensava saía música. Sim. Mas não é porque o John Lennon é o intuitivo poeta maravilhoso. Ele até é. Ele tem até essa facilidade. Mas que esses 270 dias, 10 horas por dia, foram o principal para que o Beatles fosse... Não existe outra banda que fez isso. Você dá até um exemplo? Quando eles foram gravar o primeiro álbum deles, que surgiu a oportunidade, que eles bateram um monte de portas, bateram a porta, né, de volta na cara deles, eles gravaram o primeiro álbum em um dia, 12 horas dentro do estúdio gravando. Tal Caramba. entrosamento. Tal entrosamento. Então, quando você faz... Então, imagina, aí eu vou fazer um paralelo. E puxando um pouco o saco da FIA também. Imagina um aluno numa outra faculdade que não tem toda essa que não coloca toda essa estrutura para que vocês possam desenvolver essas ideias, ou desenvolver essas metodologias, ou treinar sobre isso. Cara, vocês têm tudo isso, vocês estão muito à frente. É isso aí, né, Gui? Irmão, obrigado, velho. Agradecer o pessoal da FIA aqui, toda a produção que participou com a gente aqui, o FIA Talks, que deu essa estrutura junto da FIA, Pimenta e o pessoal da produção. Muito obrigado. Agora o Gui, com as palavras finais. Bem, agradecer a audiência, pessoal que está fielmente acompanhando a gente, e para os próximos episódios fica o convite. Continua aí, a gente vai ter muito conteúdo legal, espero que vocês tenham gostado. E o agradecimento também à Pixin, que é a nossa agência de marketing audiovisual, que faz toda a edição, os cortes, estão aí com a gente também. Beleza? Até a próxima, gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, hein?